Este é o terceiro resuminho comentado, desta vez sobre a disciplina de parasitologia. Neste resuminho serão abordados os seguintes tópicos: esquistossomose, teniose, cisticercose, ascaridiose, enterobiose, estrongiloidose, ancilostomose e filariose linfática. A esquistossomose, doença popularmente conhecida como barriga d'água, é causada pelo Schistosoma mansoni. A transmissão se dá através da penetração de cercárias na pele ou mucosas do indivíduo. O ciclo de vida deste parasito envolve a liberação de fezes contaminadas por um hospedeiro infectado. Na água, os ovos eclodem, tornando-se miracídios que penetram nos tecidos do caramujo do gênero Bionfalaria. O parasito, então, passa por um processo de maturação e sai do caramujo na forma infectante, que corresponde às cercárias, que nadam livremente até penetrarem a pele ou mucosas de um indivíduo. Então, as cercárias perdem sua cauda, transformando-se em esquistossômulos, que migram pela circulação até alcançarem o sistema porta-hepático, onde amadurecerão até tornarem-se vermes adultos. Estes vermes migram para a veia mesentérica inferior, onde as fêmeas realizam a postura dos ovos que serão eliminados nas fezes, recomeçando o ciclo. Os vermes adultos vivem no sistema porta-hepático, porém descem até a veia mesentérica inferior para a postura de ovos. Os sintomas dessa parasitose envolvem a hepatosplenomegalia, decorrente de uma reação inflamatória intensa que culmina em fibrose, dificultando a passagem de sangue venoso no fígado. A ascite, que corresponde ao inchaço, edema na barriga, abdômen, a congestão, que é o acúmulo de líquidos, e a consequente hipertensão. O diagnóstico laboratorial é feito principalmente através da pesquisa de ovos nas fezes, utilizando-se principalmente da metodologia de Lutz, sedimentação espontânea. Para todas as parasitoses, as medidas profiláticas envolvem saneamento básico, educação sanitária, porém aqui daremos enfoque nas medidas específicas contra o parasito. A profilaxia para a esquistossomose envolve a eliminação dos caramujos do gênero Bionfalaria e o uso de calçados, caso seja necessário entrar em contato com água. Na figura A, observamos um casal de Schistosoma mansoni, sendo a fêmea de maior tamanho. Na figura B, visualizamos um ovo de Schistosoma mansoni, caracterizado pelo chifrinho que ele possui, denominado espícula. Na figura C, temos um miracídio, outra forma evolutiva do Schistosoma mansoni. Na figura D, observamos a cercária, que corresponde à forma infectante da doença. A teniose é uma doença causada pela ingestão de larvas, também chamadas de cisticercos, das espécies Taenia solium ou Taenia saginata. O ciclo de vida da tênia nesta doença corresponde à liberação de ovos nas fezes que infectam suínos ou bovinos através do consumo de água ou alimentos contaminados. Em seguida, estes ovos eclodem e espalham-se pelo organismo dos animais, atingindo sua carne. Os humanos, então, são infectados pelo consumo de carne mal cozida e desenvolvem o verme adulto, representado pela figura A, no intestino delgado.
A tênia se reproduz, depositando ovos que serão excretados nas fezes, recomeçando o ciclo. O diagnóstico laboratorial da teniose é executado através da pesquisa de proglotes nas fezes, através do método de Graham, fita gomada. Não é possível fazer a diferenciação entre Taenia solium e Taenia chaginata através do ovo, sendo necessário a emissão de um laudo como presença de ovos de Taenia sp. O diagnóstico específico é dado pela tamização, que permite a identificação da espécie pela morfologia da ramificação uterina das proglotes. A proglote de Taenia solium, representada na figura B, possui poucas ramificações que se assemelham a dedinhos, configurando a forma dendrítica. Já a proglote de Taenia saginata, representada na figura C, possui muitas ramificações em formato de galhos de árvore, ou seja, bifurcadas, ou também chamadas de dicotômicas. A profilaxia para teniose não envolve somente o consumo de carnes bem cozidas e preparadas de forma higiênica. Envolve também o impedimento de acesso de suínos e bovinos às fezes humanas e o tratamento em massa dos casos positivos. A cisticercose humana é a doença causada pela ingestão de ovos viáveis, figura A, de Taenia solium. O ciclo de vida da tênia nesta doença envolve a liberação de ovos nas fezes, que podem contaminar o solo e ser transmitidos através de vetores mecânicos, como moscas, baratas, formigas, ou pelo consumo de água ou alimentos preparados de forma não higiênica. Estes ovos transformam-se em larvas, cisticercos, figura B, que podem alojar-se no tecido subcutâneo, muscular ou no cérebro, figura C. Não há comprovação científica que a cisticercose humana seja causada pela Taenia saginata. Se o indivíduo possuir teniose, ele pode desenvolver a cisticercose humana através do mecanismo de autoinfecção externa, no qual ele libera fezes contendo os ovos de tênia e os ingere devido à má higiene. Outro mecanismo possível, caso o indivíduo possua teniose, é a autoinfecção interna, na qual o retroperistaltismo leva os ovos de tênia em direção ao estômago, fazendo-os eclodirem, dando origem aos cisticercos ou larvas. A heteroinfecção consiste no indivíduo que infecta-se pela ingestão de ovos secretados por outro indivíduo. A cisticercose pode desencadear a neurocisticercose, que pode levar a edema cerebral e crises convulsivas. O diagnóstico laboratorial não é realizado em indivíduos assintomáticos. Os cisticercos podem ser detectados no cérebro através de exames de imagem, utilizando raio-x para cisticercos calcificados e tomografia computadorizada para cisticercos não calcificados. A profilaxia para cisticercose envolve o impedimento do contato de fezes humanas com alimentos ou água, além do tratamento em massa dos casos positivos e o ato de evitar deixar alimentos descobertos, pois vetores mecânicos podem carrear os ovos. A ascaridiose, popularmente conhecida como lombriga, é causada pelo agente etiológico Ascaris lumbricoides, figura A, que é transmitido através da ingestão de ovos embrionados, figura B, contendo a forma L3. O ciclo de vida do Ascaris lumbricoides começa com a liberação
de ovos nas fezes que contaminam o ambiente, água ou alimentos e se desenvolvem até a forma embrionada L3. Ao serem ingeridos esses ovos embrionados, eles vão até o intestino delgado, onde ocorre a liberação das larvas. Estas, então, são levadas pela circulação até os pulmões, onde amadurecem. Em seguida, sobem pela traqueia para a garganta, sendo deglutidas e atingindo o intestino delgado, onde tornam-se adultas. Ocorre a liberação de ovos nas fezes, reiniciando o ciclo. A transmissão da ascaridiose ocorre por água ou alimentos contaminados, poeira e vetores mecânicos. Em escolares, a contaminação é muito frequente devido à sujeira presente na região debaixo da unha, que é denominada subungueal. A patogenia pode manifestar-se pela presença maciça de larvas, que desencadeiam lesões hepáticas, pulmonares, tosse e catarro sanguinolento com presença das mesmas. Já a patogenia causada por vermes adultos depende da carga parasitária e pode manifestar-se pela ação da toxina produzida pelo euminto, que causa edema, urticária e convulsões. Além disso, também ocorre a espoliação, ou seja, o sequestro de nutrientes do hospedeiro, que leva à subnutrição e ao enfraquecimento físico e mental. A eosinofilia é um achado hematológico da ascaridiose. O diagnóstico laboratorial é feito através da pesquisa de ovos nas fezes, utilizando a metodologia de Lutz. A profilaxia para a ascaridiose envolve a construção de fossas sépticas para que as pessoas defequem em locais que não irão disseminar a doença, higienização das mãos, tratamento em massa da população e proteção dos alimentos contra vetores mecânicos. A enterobiose é causada pelo Enterobius vermicularis, figura A, popularmente conhecido como Oxiurus. O ciclo de vida do Enterobius vermicularis envolve a explosão das fêmeas na região perianal, liberando ovos, figura B, que podem ser ingeridos através de alimentos ou água contaminados. Ao eclodirem, as larvas diferenciam-se em machos, figura C, e fêmeas, figura D, e vivem no seco e no apêndice, até a liberação de ovos pela explosão das fêmeas, recomeçando o ciclo. Os mecanismos de transmissão possíveis são a heteroinfecção, em que os ovos atingem um hospedeiro diferente daquele que os liberou. Indireta, os ovos contaminam o ambiente do mesmo hospedeiro. Autoinfecção externa, quando os ovos da região perianal são ingeridos, levando à cronicidade. Autoinfecção interna, quando as larvas eclodem dentro do reto, deslocando-se para o seco. Retroinfecção. As larvas eclodem na região perianal, penetram no ânus e migram pelo intestino grosso até o seco, tornando-se adultas. A patogenia consiste em um intenso prurido anal continuado, ou seja, coceira. O diagnóstico laboratorial é feito através da pesquisa de larvas na região perianal, pelo método de Graham, fita gomada. A profilaxia consiste em não sacudir roupas de cama do indivíduo contaminado, enrolando-as e lavando-as em água fervente, além de promover o tratamento de todas as pessoas infectadas. A estrongiloidose é uma doença causada pela presença de fêmeas parasitas partenogênicas
da espécie Strongyloides stercoralis. O ciclo de vida do Strongyloides stercoralis envolve a penetração transcutânea da larva filarioide, 3N, figura B, no indivíduo, que é carreada pela circulação até os pulmões, penetrando nos alvéolos para desenvolver-se. Após, ocorre a migração da larva para a faringe, que são deglutidas e chegam ao intestino, transformando-se em fêmeas partenogênicas 3N. Do intestino, as fêmeas adultas depositam ovos na mucosa intestinal e as larvas migram para o lumen intestinal, sendo eliminadas pelas fezes, podendo ocorrer um ciclo direto ou indireto. No ciclo direto, a larva rabiditoide, figura A, desenvolve-se em filarioide e penetra no hospedeiro, reiniciando o ciclo. No ciclo indireto, os vermes adultos de vida livre originam ovos que desenvolvem-se como larvas rabiditoides, que transformam-se em filarioides, recomeçando o ciclo. Na heteroinfecção, a larva filarioide de outro indivíduo infecta um novo hospedeiro. Na autoinfecção interna, as larvas rabiditoides do lumen intestinal transformam-se em larvas filarioides infectantes. Na autoinfecção externa, as larvas rabiditoides presentes na região perianal transformam-se em larvas filarioides infectantes. A patogenia do Strongyloides stercoralis pode gerar efeitos cutâneos, como reações de hipersensibilidade, efeitos pulmonares, efeitos intestinais. E em casos mais graves, pode disseminar-se pelo corpo. Acomete principalmente indivíduos com o sistema imune deprimido. Para o diagnóstico laboratorial, deve-se realizar a pesquisa de larvas nas fezes, coprocultura, através do método de Harada-Mori. A profilaxia para estrongiloidose é o uso de luvas e calçados, tratamento de todos os indivíduos acometidos e a construção de fossas sépticas. A ancilostomose, popularmente conhecida como amarelão, é uma doença causada pelas espécies Ancylostoma duodenale, Ancylostoma brasiliense e Necator americanus. O ciclo de vida dessas espécies envolve a liberação de ovos, figura A, nas fezes, que eclodem em larvas rabiditoides, figura B, devido a condições ideais de umidade e calor, e desenvolvem-se até atingirem a forma de larva filarioide L3 infectante, figura C, que pode penetrar a pele ou ser ingerida. Caso penetre a pele, invade os vasos do corpo, desloca-se para o pulmão, sobe até a faringe e é deglutida, amadurecendo no intestino delgado. Se ingerida, amadurece no intestino delgado. Os vermes adultos acasalam, levando à eliminação de ovos nas fezes, reiniciando o ciclo. A patogenia manifesta-se através de efeitos cutâneos, pulmonares, que são raros, e intestinais, que são mais severos durante a deposição dos ovos. Estes vermes causam anemia, pois exercem um intenso hematofagismo. A ancilostomose crônica pode levar à deficiência de ferro, o que causa o apetite depravado, síndrome de Pica. O diagnóstico laboratorial ocorre através da pesquisa de ovos nas fezes e coprocultura, usando o método de Lutz e de Harada-Mori. A profilaxia envolve o uso de calçados e luvas para evitar a penetração transcutânea e também o cuidado com água ou alimentos contaminados para não ingerir as larvas. É necessário cuidar do destino das fezes humanas e higienizar bem as mãos. A filariose linfática, chamada popularmente de elefantíase, é causada pela transmissão da larva L3 de Wuchereria bancrofti
pelo vetor biológico Culex quinquefaciatus, figura B, conhecido como borrachudo. O ciclo de vida deste parasito envolve um humano parasitado que é picado por um mosquito. Em seguida, há o desenvolvimento da microfilária, figura A, para a larva dentro do mosquito, que infectará outro indivíduo através da deposição de larvas infectantes na pele lesada, que deslocam-se para os glândulos linfáticos. O hospedeiro é picado, reiniciando o ciclo. Durante o dia, as microfilárias se localizam nos capilares profundos dos pulmões e somente à noite vão para o sangue periférico. A patogenia consiste de fenômenos imunológicos, como a eosinofilia pulmonar tropical e a elefantíase. O diagnóstico laboratorial é realizado pela pesquisa de microfilárias no sangue periférico, através do método de punção digital. Pode-se induzir a microfilaridemia diurna, através da injeção de subdoses de dietilcarbamazina. 30 a 40 minutos depois, realiza-se a coleta do sangue para a pesquisa de microfilárias. A profilaxia consiste principalmente na eliminação do vetor biológico e no tratamento de todas as pessoas acometidas. Boa prova e até o próximo resuminho!